Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E como vocês já devem imaginar, a série de Forense voltou. E ela não somente voltou, como eu também dei uma atualizada na apostila e coloquei, além de alguns insights durante a apostila, tem algumas coisinhas novas por aí, as quais não vale tanto a pena gravar, porque é apenas uma repetição da mesma coisa com ferramentas diferentes. Eu também coloquei aqui um índice da hora, que dá para você buscar os conteúdos de uma maneira mais fácil, e adicionei um capítulo novo sobre busca reversa. Vocês devem saber, eu terminei aqui falando de ataque de força bruta, brute force, essas paradinhas. Aí ficou faltando um capítulo de Android. Esse capítulo vai continuar faltando até o momento em que eu conseguir um dispositivo para fazer a demonstração. Porque o dispositivo tem que ser rootado, eu tô com um Lenovo aqui que eu não tô afim de fazer root. E o único que eu tinha que possuía root acabou indo pro saco, então já era. Mas eu decidi voltar gravando esse capítulo de busca reversa. E depois, assim que eu tiver um dispositivo que dê para gravar isso aqui, eu vou voltar atrás e inserir ali o capítulo de Android no meio, sem mais nem menos, e assim que vai funcionar. Todo mundo aqui provavelmente usa a internet, claro, você tá dentro da internet e entende como que funciona o sistema de buscas. Então você vai lá no Google, por exemplo, pesquisa por vilão em Star Wars, e aí logo imediatamente o Google vai te retornar a imagem, seja do Kylo Ren, do Darth Vader, de qualquer ser desse tipo aí. Isso é elementar, todo mundo sabe que você pesquisando por coisas no Google, você obtém respostas. Agora tem uma coisa que nem todo mundo sabe, que pode ser de grande utilidade, não somente na ciência forense, mas talvez, não desmistificando, talvez para confirmar se um boato é realidade, se não é, coisas desse tipo, que é a chamada busca reversa. Para demonstrar como essa coisa funciona, vamos imaginar que por alguma razão eu tenha essa foto aqui, eu não sei como é que ela chama, não sei qual que é o título dela, e nessa foto tenha esse cara que eu também não tenho a mínima ideia de quem é, eu só sei que ele tá com um sabre de luz e beleza. Para simplificar o processo para você saber quem é esse cara, vai envolver você abrir o Google ou outro mecanismo do tipo, colocar a foto do cara no mecanismo de busca, então você salva ela, faz upload aqui, e assim que você terminar o upload, na hora, ele vai te retornar o nome do cara. Force Awakens Sith Lord. Você já lendo aqui já vai entender que se trata do Kylo Ren e assim por diante. Falando desse jeito, parece uma coisa muito elementar que você praticamente não vai usar para nada. Porém, se você acompanha o Desmistificando, sabe exatamente do que eu tô falando agora e sabe exatamente que isso aqui vai ter muita utilidade mais pra frente. Então no vídeo de hoje eu vou mostrar algumas técnicas de busca com o Google que podem, assim, digamos, quebrar um galho muito grande se você precisar de algo. A primeira delas chama-se de busca ao pé da letra. Vamos imaginar, por exemplo, que eu queira buscar pelo meu e-mail. Vou pesquisar aqui, fabricadenubes2@gmail.com. Esse é o e-mail de contato que está disponível lá. Assim que você pesquisar, no caso aqui está imagens, mas vai lá no normal, você não necessariamente vai encontrar coisas que correspondem a justamente o e-mail. Você vai encontrar, por exemplo, a minha página do GitHub, a entrevista que eu dei no GeoLinux, um material aqui sobre Deep Web aleatoriamente, essa página que não tem nada a ver, um material afinal que é Deep Web mais 16, que eu também não tenho a mínima ideia do que seja, eu não tenho nada a ver com isso. Agora, supondo que por alguma razão você vem aqui em ferramentas e depois lá embaixo você marque ao pé da letra. Assim que você fizer esse tipo de busca, você vai filtrar para resultados que contenham exatamente aquele e-mail. Nesse caso, fabricadenubes2@gmail.com, ele pertence apenas ao meu perfil do GitHub e a mais nenhum outro lugar. Isso aí é útil, por exemplo, no Desmistificando. Tinha aquele e-mail da Alicia, baltazarsf@gmail.com, fazendo esse tipo de busca. A gente chegou em outros posts do Reddit que o cara tinha feito a mesma dedução. Se você não fizer esse tipo de coisa, você vai encontrar um monte de resultado que não necessariamente vai conter aquilo. Um resultado, por exemplo, que contém a fábrica e depois contém a Gmail, já vai ser uma coisa que vai ser colocada nessa listinha, mesmo que não tenha nada a ver. Colocando ao pé da letra, você elimina esse tipo de coisa, então é uma ferramenta muito útil. A gente também tem uma coisa chamada pesquisa avançada do Google. Por exemplo, você vem aqui no PDF, clica aí, Google Advanced Search, e é esse menu aqui. Nesse menu você pode fazer várias coisas legais. Pode escolher se você quer procurar uma coisa ao pé da letra, no caso que a gente já fez, ou que contenha qualquer uma dessas palavras, ou então que contenha determinadas palavras, mas não contenha outros. Isso está tudo demonstrado aqui e você pode estudar sobre. Você pode, por exemplo, filtrar por idioma. Então, se por alguma razão você quiser resultados contendo Windows XP em polonês, você pode vir aqui pesquisar o Windows XP. No caso, eu vou colocar a expressão ou frase exata para a coisa ficar até melhor. E você dá uma pesquisa avançada e ele só vai retornar para você resultados que estejam em polonês. Uma outra ferramenta interessante que você pode usar no próprio Google, isso nem tanto vem aqui na Advanced Search, mas vem na Search normal, é para você filtrar resultados por data. Vamos jogar aqui, por exemplo, User666. A gente faz essa pesquisa e vai aparecer um monte de resultado estando a ver com praticamente tudo. Agora vamos imaginar que eu queira saber exatamente quando essa zoeira começou. Basta eu vir aqui, marca ao pé da letra ou não, isso não vai fazer muita diferença, mas vim aqui, intervalo de data. Aí eu vou querer filtrar, por exemplo, de 1/1 de 1990, antes mesmo disso aqui existir, e eu quero filtrar, por exemplo, até 1/1 de 1999. Então você coloca as datas, simplesmente retornou dois conteúdos aqui, Find User 666 e alguma coisa a ver com Pokémon Shock que não tem sentido algum. Os dois são de 97.
Então agora, por exemplo, eu quero reverter a busca. Eu vou colocar aqui em 2000 e depois eu vou fazer pesquisas até 2003. E com isso você vai tentando descobrir exatamente em que momento tal página apareceu. Claro que tem algumas exceções. Por exemplo, esse aí que apareceu agora, o username é Facebook. Aí você vai filtrando. A única coisa que apareceu referente ao nosso resultado é o primeiro. Depois aqui não tem absolutamente nada que presta. É simplesmente coisas aleatórias. Eu sou o user 666 nesse tópico, enfim, gente mencionando aquilo que não é o que nos interessa. E com isso você vai aumentando. A ideia desse tipo de busca é que você, de alguma forma, consiga filtrar as coisas. Aqui eu exemplifiquei mais ou menos numa tabela. Primeiramente, você tem que determinar qual grande intervalo o alvo que você quer se encontra. Tá, ele está na década de 90, ele está entre o ano 2000 e 2010, ou ele está entre o ano 2010 e 2017, por exemplo. Então faz 3 buscas e você vai conseguir determinar. No nosso exemplo, se eu não me engano, aqui eu estava pesquisando sobre o The Teater, ele retornou que esse The Teater estava entre 2007 e 2010, então dá para ter uma noção. Aí você vai testando ano por ano, 2007, 2008, 2008 até 2009, até você encontrar. Nessa situação eu consegui encontrar que ele estava entre 2009 e 2010, então já é uma informação boa. Depois você tem que determinar em que mês aquele resultado apareceu primeiro. Nesse caso, você vai tentando mês a mês, ou se quiser, se não tiver com tanta paciência, faz em grandes intervalos até chegar no que nos interessa, no caso, setembro, outubro de 2010. Aí uma vez realizando a busca, eu vou filtrar por resultados. Então eu vou colocar aqui, de 1 de 1 de 2010 até esse 5 de 1 de 2010, é porque isso aqui está no formato americano de data, então você vai ter que inverter o mês com o dia. Isso é bem simples, no começo é um pouquinho enjoado, mais rápido você pega o jeito. Fazendo a pesquisa nesse intervalo, The Theater não tem absolutamente nada a ver com o nosso joguinho. Tem simplesmente parada sobre teatro e sobre cinema. Agora, se por alguma razão eu adiantar lá para o mês que eu preciso, no caso, entre setembro e outubro, por consequência, entre o mês 9 e o mês 10, e se eu mandar um Enter, você vai ver que talvez ele já retorne alguma coisa e já retornou. Inclusive ele retornou as duas coisas que a gente precisa. The Teater, a história do Teater e mais nada. Ou seja, não apareceu nada que não seja exatamente aquilo que a gente precisa encontrar. Ou seja, como que a história surgiu, como que a gente conseguiu obter todas as informações para daí determinar, por exemplo, como que a creepypasta surgiu. Vamos agora fazer a coisa assim de uma forma um pouquinho mais séria, digamos. Provavelmente você sabe quem é o Kylo Ren, mas não necessariamente você sabe quem é esse cara e por que diabos ele tá andando com um tamanduá no meio de uma grande metrópole. Pra gente conseguir determinar exatamente quem é esse cara e tudo que ele tá fazendo, a gente pode mais uma vez efetuar uma busca reversa usando o Google. Então você vem aqui, escolhe a imagem que você quer enviar para o Google, e uma vez feito isso ele vai começar a carregar, demora um pouquinho, se for muito grande ele já vai retornar na hora. Salvador Dalí Walking His Anteater. No caso Anteater eu entendo eu que seja Anteater, portanto o comedor de formigas. Comedor de formigas, no caso, seria um tamanduá. Então a gente partiu de um cara totalmente aleatório andando com um tamanduá na cidade, chegou que esse cara na verdade chama-se Salvador Dalí, e se você entende um pouquinho de história você sabe que esse é um grande pintor surrealista. Com algumas pesquisas a mais você já vai chegar que isso aqui aconteceu no ano 1969. Fazendo mais ainda algumas pesquisas, no caso lendo mesmo as questões para entender do que se trata, você vai descobrir, como eu listei aqui, que esse cara na verdade chama-se Salvador Dalí, como eu já disse, e essa foto foi feita para uma revista chamada Paris Match, de edição número 1055 de 26 de julho de 1969. Isso tudo você descobre simplesmente fazendo a pesquisa no Google. Eu vou te mostrar agora um exemplo de situação que a gente pode ser, digamos assim, ludibriado por essa técnica de busca forense. Vocês estão vendo ter essa imagem que tem um pernilongo levando um cara, não sei porquê. Vou imaginar que você queira fazer exatamente a mesma coisa através da busca forense. Só que dessa vez a gente não vai somente aplicar uma busca reversa nela, a gente também vai juntar com a busca por data. Dá um pesquisar e ele vai retornar alguns resultados. Por exemplo, isso aqui. You never look at banana the same again. Então, quando você começa a ler, você entende que se trata de uma postagem sobre os benefícios do consumo de banana. Então diz aqui que a banana ajuda na depressão, ajuda na TPM, ajuda para você lidar com anemia, te ajuda a ser repelente de mosquitos, é justamente nessa situação que entra essa imagem em questão, e aí você fica pensando, tá, então quer dizer que a primeira aparição dessa imagem trata-se de um artigo sobre os usos da banana. Na verdade não, justamente para isso, aí que tem a parte assim de uma pós-análise depois que você chega num resultado para não cometer erros. Vai no código-fonte da página, vai aparecer isso aí, você dá um Ctrl F e pesquisa por date. Assim que você pesquisar, aperta Enter e você já vai encontrar lugares onde a palavra date está inserida. Aí você vai clicando até conseguir achar alguma coisa interessante. Por exemplo, isso aqui. Nesse trecho aqui do código-fonte, ele diz a data da publicação. Então o artigo foi publicado no dia 31 de 12 de 2013. Obviamente, 31 de 12 de 2013 é um pouquinho distante de 1 de fevereiro de 2002. Então por que o Google está dando esse resultado? Simplesmente porque o site em questão foi indexado ao Google nessa data. Então é muito importante você verificar isso antes de você sair afirmando uma coisa que não necessariamente é verdade. Inclusive aqui tem outras informações que podem ser interessantes numa busca. Tem aqui a data de modificação, a data do último update que ocorreu na postagem em questão, entre outras informações. Agora que a gente já falou sobre como realizar busca reversa em coisas assim, digamos, simples, vamos falar um pouquinho sobre manipulação digital.
A internet, como vocês sabem, tá cheia de imagem falsa, tá cheia de notícia falsa, tá cheia de montagem, de um monte de coisa. Uma dessas que evidentemente é falsa é essa aqui. A gente sabe que o Putin nunca faria isso com o presidente Obama em qualquer situação. Então a gente pode tentar, a partir dessa montagem, descobrir qual é a imagem original. Para isso tem uma ferramenta muito legal, chama-se TinEye. Você pode vir aqui, clicar no botão de upload e aí você insere a imagem lá na barra de busca semelhante ao Google. Feito isso, ele vai te dar uma série de resultados. Nesse caso, encontrou 928. As imagens que costumam aparecer aqui são justamente as que mais se parecem com a nossa imagem. Você pode clicando aqui para alternar as imagens. Vocês veem que não tem diferença quase nenhuma, apenas alguns pixels. Porém, você pode alterar, por exemplo, a imagem que mais foi modificada, a maior imagem, isso é útil para designer, a imagem mais nova, a imagem mais velha. Normalmente, a imagem que foi mais modificada ou mais velha vai retornar a foto original. Por exemplo, vamos colocar aqui na mais velha para ver o que acontece. Imediatamente ele já retornou uma imagem que dá para deduzir que provavelmente é real. Basta inclusive você aqui alterar para verificar as diferenças entre a imagem original, que o Obama e o Putin estavam sentados lado a lado, e imagem adulterada na qual o Putin está simplesmente nos ombros do Obama e assim por diante. Então você pode ir trocando, que dá um efeito bem da hora. Essa ferramenta de trocar aqui as duas imagens não só permite você encontrar a imagem original, mas também permite você encontrar coisas que foram modificadas. Por exemplo, a perna do banco. Se você mudar, você vai ver que aqui ele simplesmente pegou a outra perninha do banco, esse lado aqui que eu estou passando o cursor, e passou para o outro lado. Então dá para você entender mais ou menos qual é o processo da montagem. Isso também ajuda para você identificar elementos externos que não faziam parte da foto original. Como assim? Por exemplo, essa cadeira. Dá para perceber que na imagem original essa cadeira não está ali. Essa cadeira não deveria estar aqui de forma alguma. Como que eu faço? Dá, se você quiser. Se você não quiser, nem interessa tanto. Provavelmente na maioria das situações você não precisaria. Mas se você quiser, você ainda consegue, usando o mecanismo de busca reversa, chegar na imagem da cadeira original. Só que para isso não adianta você jogar a imagem da cadeira ali, porque ele não vai retornar muita coisa. Porque a imagem da cadeira já está, assim, digamos, muito comprometida. Já tem muitos pixels que estão poluindo a nossa imagem, que é o que a gente realmente precisa se tratando dessa cadeira. Então, para isso, a gente vai ter que fazer uma certa manipulação digital. Como assim? Eu vou ter que pegar a imagem e eliminar todos os elementos dela que possam fazer parte e que não correspondam ao que a gente quer exatamente. A gente não quer a bandeira da Rússia, não quer o Obama, não quer nada. A gente quer particularmente essa cadeira. Então, para isso, eu vou primeiro selecionar aqui no Photoshop, depois selecionar a camada inversa, no caso, para a gente poder deletar, e aí eu vou simplesmente apagar todo o resto do conteúdo. Vou colocar aqui na cor branca para a coisa ficar mais fácil depois para a gente cortar. Uma vez que a gente separou somente para a cadeira, eu vou aplicando o zoom aqui até chegar na própria cadeira, e agora esse processo, claro, vai exigir um pouquinho de paciência, mas eu vou tentar, ao menos tentar, porque designer nunca foi o meu forte, para cortar todos os elementos externos e fazer, digamos assim, uma seleção que deixe só a cadeira de fora. Tá, eu acho que eu consegui selecionar alguma coisa, aí eu vou apertar o selecionar inverso e mais uma vez repetir o mesmo processo. E agora, para terminar, eu vou deletar essas partes internas da cadeira que simplesmente não tem razão alguma para existir. Claro que, como eu disse, nem sempre basta você selecionar com a varinha mágica que a coisa vai funcionar. Às vezes você vai ter que fazer a seleção manualmente, e se na verdade você significa eu, essa seleção provavelmente vai ficar um desastre. Mas nesse caso nem é tão importante, porque você não vai usar essa imagem aqui para colocar numa montagem, numa propaganda, em nada do tipo. Vai simplesmente selecionar somente o que você precisa. Então, uma vez terminado o processo, agora eu vou iniciar a ferramenta de captura do Windows, porque eu não quero pegar toda a imagem da cadeira com todo o branco em volta. Eu quero pegar simplesmente a imagem da cadeira em questão. Então eu separo, faço um corte assim, depois eu mando lá para a área de trabalho e salvo como uma imagem qualquer. Uma vez feito isso, a gente volta no nosso Google Images. Na hora ele já vai começar a retornar resultados. No caso tá aqui, ela provavelmente faz parte de várias galerias com tema mobília antiga. Se você clicar no resultado do Google Images, vai chegar exatamente na mesma cadeira que foi utilizada na montagem. Se eu mais uma vez abrir aqui a foto, provavelmente ele não vai abrir, porque ele está envolvendo o Photoshop. Então eu vou descartar todas as alterações agora que a gente já teve nosso resultado e vou iniciar de novo. Basta você comparar as duas cadeiras, vai ver que se trata exatamente da mesma coisa. Se você não está convencido bastante, pode dar zoom, pode ver que essa aqui tem rodinha, essa cadeira também tem rodinha e assim por diante. Sempre que você suspeitar de alguma coisa, faz esse tipo de busca, porque é quase tiro certeiro. Você quase sempre vai conseguir algum resultado da hora. E para terminar, para fechar isso aqui com chave de ouro, eu vou falar sobre busca reversa de vídeo. Busca reversa de vídeo é uma coisa um pouquinho mais complicada, não é tão fácil de você fazer. Mas nesse caso eu vou pegar esse vídeo, que eu não sei se eu já postei o desmistificando. Talvez ainda não tenha postado, mas trata-se de um suposto vídeo retirado da Deep Web. Ele tem várias cenas, eu inclusive já mostrei algumas vezes. Se você se interessar, vai na apostila de forense e dá uma lida melhor. Mas a cena que mais vai nos interessar vai ser essa aqui, porque, claro,
é a que retorna resultados mais imediatos. Então, para fazer essa busca, eu vou ter que pegar um frame do vídeo. Nesse caso, eu vou pegar esse frame aqui. Tem outro tipo que é mais fácil, mas isso eu deixo para o final. Uma vez que você selecionou o frame, salva na área de trabalho, salva de qualquer jeito, e você vai precisar fazer upload da imagem em questão em algum servidor de imagem. Por exemplo, eu vou usar o Imgur, que é uma ferramenta que permite você mandar imagens para lá, ele deixa hospedado e aí você pode usar à vontade. Uma vez que eu separei o nosso frame, eu vou esperar terminar o processo de carregamento. Aí eu vou copiar o endereço da imagem, vou vir aqui, vou descer aqui embaixo o URL of image, vou clicar e aí eu vou clicar em Submit. Prepara porque ele vai abrir um monte de guias. Aperta Submit e espera que ele vai fazer aí a abertura de algumas informações. No TinEye, por exemplo, ele já nos deu 4 resultados, mas que não são, assim, digamos, muito proveitosos. Um deles é, mas você vai entender isso daqui um pouquinho. No Google Images ele já retornou um resultado interessante, Man Behind the Sun. Se você pesquisar sobre o filme, vai entender que na verdade a imagem em questão trata-se de um filme chamado Man Behind the Sun, que é sobre os horrores num campo de concentração. Eu tô até tendo que censurar as paradinhas, porque tem algumas coisas não muito legais, mas se você for descendo, nessa parte vai encontrar inclusive a cena original do filme. Nesse caso ele só nos trouxe 4 abas, inclusive algumas que dizem até sobre o próprio resultado. Uma coisa interessante também, no resultado do TinEye ele diz aqui Man Behind, então dá para entender mais ou menos do que se trata. É muito importante que você fique atento a esses mínimos detalhes para poder conseguir alguma coisa. Essa ferramenta também apresenta outras formas de busca que são mais fáceis. Você pode, por exemplo, simplesmente inserir a URL do vídeo. Então, nesse caso, você pegaria essa parte que está entre YouTube, Watch e o tempo em questão. Então, uma vez que eu inseri a URL do vídeo em questão, eu vou clicar em enviar e vou preparar porque ele realmente vai abrir um monte de guias, como eu disse. Nessas guias, ele vai pegar frames do filme, por exemplo, esse aqui, e vai começar a jogar no Google. Esse aqui já retornou algumas coisas, mas provavelmente trata-se do mesmo vídeo. Isso aqui é simplesmente a miniatura, nada demais. Aquele também já retornou um deles, que dá para você ter mais ou menos uma noção de onde tem mais coisas semelhantes, e aqui ele introduziu justamente a cena do Man Behind the Sun, que nesse caso não deu resultados muito proveitosos. Ele fez a mesma busca em vários mecanismos, no caso, por exemplo, nesse Yandex, que também é uma ferramenta interessante porque ele dá vários outros assim resultados. Esse aqui, por exemplo, já deu vários resultados que indicam que se trata do Man Behind the Sun. Porém, eu recomendo você não fazer essa busca a não ser que se trata de um vídeo muito curtinho, alguma coisa que não tenham tantos frames diferentes. É melhor você separar o frame que te interessa, aí sim você faz a pesquisa utilizando o Imgur. Eu acho que nesse vídeo aqui eu dei mais ou menos uma explicação do que se trata de busca reversa, consegui condensar toda a aula em um único. Então é isso, valeu para você que acompanhou a gente até aqui no nosso curso de forense, em breve a gente se vê. Falou!